opinião do profissional. No último episódio do Knockoutcast, estávamos falando do Rodrigo Sakai, o brasileiro que teve uma derrota contra o Alistair Overeem, e acabamos ficando na dúvida entre alguns pontos mais técnicos na parte de preparação, quando nós vimos ali o Sakai com aquela gordurinha, né, um pouquinho a mais ali sobrando, e com isso eu fiquei na dúvida e resolvi trazer alguém aqui de gabarito preparado para falar de uma linguagem um pouco mais técnica e até onde a gente consiga também entender para quem não é da área aí. E no episódio de hoje trouxemos o Alex Souto Maior, ele que é doutor e pós-doutor em fisiologia, mestre em engenharia biomédica e também faixa preta de jiu-jitsu. Ele trabalhou já com o time de futebol do Flamengo, com muitos outros jogadores de outros times também, e também trabalha na área de preparação física dos atletas de MMA. E eu levantei com ele essa dúvida mesmo de preparação, de shape, principalmente dos pesos pesados que a gente tem visto aí no UFC, tanto naquele card do Augusto Sakai, que a gente viu o Sakai ali com aquelas peles sobrando, né? Como também tivemos esse último evento do final de semana passado, o Waterson vs Hill, que teve o Rocco Martinez, um peso pesado também, baixo de estatura, peso pesado que a gente tá acostumado a ver, mas com muita flacidez, pele solta ali, né? E trouxemos o Alex Souto Maior para explicar um pouquinho mais como funciona essa situação aí pros pesos pesados e a perda de peso. Isso é muito comum, tá? Normalmente os pesos pesados, eles têm que bater 120 quilos, né, durante a pesagem, mas eles estão em off, eles estão batendo 140, 145 quilos, cara, a maioria. No caso, principalmente os que eram obesos, né? A gente vê isso aí muito no Sakai, esse outro japonês que você acabou de colocar aí. Contrariamente, o Brock Lesnar, ele era muito mais pesado, mais de músculo. O próprio lá na época que não tinha controle de peso, que era o Bob Sapp, que lutou com o Rodrigo. Também ele era muita massa muscular por ter sido um ex-atleta. Esses ex-atletas de futebol americano, quando eles migram para o MMA, eles vêm com uma massa muscular muito avantajada, né? Os outros atletas aí, no caso, aí vamos falar um pouco do Sakai, né? O Sakai, eu não conheço o Sakai anteriormente. Eu sei que ele vem do Muay Thai lá de Curitiba, tal, da escola, não lembro se é do Shootbox, não lembro se é do Dido, não lembro de onde que ele vem, mas aparentemente parece que ele é um cara que tem um problema muito grande com a balança, então ele tem que perder muito peso para poder bater os 120, que é o limite da categoria dos pesados lá no UFC. E aí, automaticamente, ele vai ocorrer essa flacidez, não tem jeito. Mas o problema não é a flacidez, o problema é a condição cardiorrespiratória deles. Ele chegou no terceiro round e ele simplesmente cansou, não conseguia mais lutar, entendeu? Então isso vem não só do atleta, mas também da periodização do treinamento dele para a preparação da luta. Então, Davi, falando tecnicamente, o que acontece? A grande parte dos pesos pesados, ele tem uma característica física que a gente chama de endomorfia, ou seja, ele perde ali de uma forma direta, ele tem uma gordura subcutânea um pouco mais avantajada, o que diminui aquela parte de curvatura estética do corpo, como você vê no meio pesado, nas categorias mais abaixo, entendeu? Você já veja uma estética corporal bem definida, que se classifica como mesomorfia. Já os pesos pesados, eles têm uma característica endomórfica. Então, quando eles perdem peso, eles perdem não só massa muscular, mas massa gorda. E o que acontece? Relativamente a grande parte deles, tem essa questão da pele sobrando. Então, a maioria dos pesos pesados, não em todos, né, mas uma grande parte, eles têm a característica endomórfica, o que classifica eles com uma gordura corporal maior. E quando eles perdem peso para bater os 120 quilos, aquilo se torna um pouco mais flácido, porque ao perder peso, ele não perde só a massa gorda, ele perde também a massa muscular também, porque a dieta é restritiva. Muitos deles, às vezes, bate 140 quilos, tem que descer para 120, entendeu? E aí dá essa característica mais flácida, é normal isso. É dentro da estética dele, dentro do biotipo corpóreo do sujeito.